Meus queridos no Senhor, mais um semanário de oração. Mais uma vez estamos aqui com os queridos. Hoje, 16 de agosto de 2023, é exatamente 15h59 da tarde. Portanto, boa tarde, uma excelente tarde para todos, todas, todos os queridos e queridas no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre a Bíblia. Aí você diz assim, mas toda semana não é sobre a Bíblia? Sim, mas hoje de uma forma muito especial nós vamos falar sobre a Bíblia em si. O que é a Bíblia? O que é essa biblioteca de 66 livros na edição protestante, tem 66 livros, 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. Palavra do Senhor, do Gênesis, o primeiro livro, até o Apocalipse, o último livro. Gênesis, o primeiro livro no Antigo Testamento, Apocalipse, o último livro no Novo Testamento. O último livro na ordem que nós temos na maioria das edições das Bíblias protestantes é o livro do profeta Malaquias. E o primeiro livro no Novo Testamento, que é igual a quantidade de livros na Igreja Católica e na Protestante, exceto entre os etíopes, entre a Igreja Etíope, é diferente, nós deixemos eles em paz. No nosso contexto é igual, começando a partir do Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, logo Atos também de autoria de Lucas, logo em seguida as cartas paulinas e até chegar epístolas universais, como por exemplo Tiago, até chegarmos ao Apocalipse. Então, depois de Atos, a carta por excelência da Reforma, a carta aos Romanos. E essa biblioteca com essa variedade de livros, o Apocalipse, por exemplo, é um livro profético, já ia confundindo, né? É um livro profético. Lucas é um evangelho. Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas, é um livro histórico. Testemunho da ação do Espírito Santo na igreja a partir do Pentecostes, a ascensão do Cristo e o Pentecostes. Aí você me diz, que coisa interessante, pastor. A Bíblia contém uma biblioteca. A Bíblia é um livro, mas que tem em si 66 livros, é uma biblioteca. Muito bem. E algumas pessoas dizem, olha, eu amo a Bíblia, eu tenho maior carinho pela Bíblia, como um livro que eu tenho aqui, é Livro Divino, Amada Palavra, é um livro de Deus, e eu amo esse livro de Deus, e a palavra de Deus, o livro de Deus, e todo crente, à minha época, amava a Bíblia. Antes eu quero dizer que nós oramos de continuar, né, de ler o texto e entregar-lhes a mensagem. Eu quero lembrar que nós oramos por nosso querido irmão Roberto, oramos por nossa querida irmã Marluce, nossa irmã Érica, nosso querido cunhado Aldo, a todos aqueles que Deus tem nos dado o conhecimento das suas necessidades, nós temos colocado diante do Senhor, na certeza e na convicção, as duas Penhas também, a mãe de Cristiane e a mãe de Júlio César. Temos orado por todos aqueles que nós temos conhecimento da sua situação. E aqueles que nós não conhecemos a sua situação, as suas necessidades e lutas, nós oramos em o nome do Senhor que Deus os alcance, pois Deus os conhece. Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus é também, meus queridos, onipotente.
Portanto, esses atributos incomunicáveis do Senhor, que pertencem só a Ele, né? Eles são parte do Senhor, e essa parte muito importante do Senhor, essa simplicidade. Deus não tem partes, né? Me corrigindo aqui em loco. Deus é simples, Deus possui esses atributos e eles são sua essência. Ele é onisciente, tudo ele sabe, ele é onipresente, está em todo lugar. Assim como, meus queridos, onipotente, pode todas as coisas, confiar num Deus que é simples, sem de forma nenhuma ser simplório, não é composto como nós somos, portanto, nós é que somos os simplórios, mas ele é perfeito em sua simplicidade. E esses atributos incomunicáveis provam isso, testemunham isso. Mas como conhecer esse Deus tão poderoso, né, tão maravilhoso, que é onipotente, onisciente, onipresente, que é todo amor, que é todo justiça? Esses sim são atributos, né, comunicáveis, mas não no grau que Deus os tem. E nós já estudamos isso, né, em outros vídeos, já vimos a título de introdução a Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, Deus o Pai planejando nossa salvação, Deus o Filho ao executando a nossa salvação, usando participo presente novamente, e Deus o Espírito Santo aplicando, ao aplicar a salvação em nossas vidas. Então, um planejou, outro executou e o terceiro aplicou, mudando o tempo, mas explicando que Deus, em sua simplicidade, é um só. Um só ser subsiste em três pessoas. Aí você diz, mas o assunto o senhor falou que ia falar da Bíblia, o senhor está falando da simplicidade e complexidade ao mesmo tempo do ser de Deus. É simples, porque é simples de fato, ele não é dividido, não podemos dividir Deus em partes, mas não é complexo porque não pode ser desvendado. Esse é o sentido da complexidade de Deus. Ele não pode ser desvendado por nossas mentes finitas e compostas, e, portanto, mentes inaptas para entender o Senhor Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos, e, como diria o Barthes, o totalmente outro. Ou seja, nós, pequenas criaturas, não podemos conceber total e absolutamente a grandiosidade, a perfeição, o Deus insondável, incompreensível, imutável. Não podemos compreender. Aí você diz, pronto, agora complicou, né? Não complicou, agora que melhorou, porque nós estamos falando, queremos falar da Bíblia, não só como uma biblioteca, como nós falamos na introdução, mas como a revelação, vejam bem o artigo definidíssimo, a revelação desse Deus. Aí você diz assim, mas peguei o Senhor, porque Deus também se revelou na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, olha ali, pastor, o Salmo 19, sim. Assim que ele acaba de falar da revelação natural, o salmista vem falar da lei, da Torá, da palavra de Deus. Complicou mais ainda? Não, simplificou. O incompreensível, ele precisa ser conhecido. E ele só pode ser conhecido pela a revelação escrita. Não é a revelação única. Deus revela-se na natureza, como nós já vimos, e a partir de revelar-se na natureza, nós somos capazes de nos sabermos culpados do mal que existe em nós, existe no mundo,
mas não somos capazes de sermos salvos. Para sermos salvos, Deus revela-se na Bíblia, na sua palavra, a revelação a respeito das boas novas. Nós falamos na semana passada das boas novas do Evangelho e hoje estamos falando de como, da fonte de conhecimento, da única fonte de conhecimento das boas novas. Na natureza, você é capaz de saber que existe Deus, contemplando os céus e as obras das mãos do Senhor. Você é capaz de saber que existe Deus. Agora, isso é uma boa nova? Isso pode ser assustador, dependendo da sua condição diante de Deus. Pode ser algo de fato assustador para você. Aí você diz assim: então o que é que pode me acalmar perante o conhecimento de que existe Deus, que Ele é bom, revela a sua glória, que sua glória é sua presença bondosa, maravilhosa, perdida quando nós pecamos em Adão e recuperada na morte do Cristo, no qual, na morte dele, a nossa morte morre e em sua ressurreição nasce nossa vida. Nós já entendemos, já vimos tudo isso e estaria tudo bem caso a revelação, única fonte de conhecimento do verdadeiro Evangelho, fosse respeitada, amada, conhecida, querida a todo crente. Mas a internet revela que não é assim. Por isso nós vamos ler aqui e vamos tecer algumas considerações ainda a respeito do que é a palavra de Deus. O que é essa única revelação do Evangelho genuíno e verdadeiro das boas novas. Única, fonte autoritativa, com autoridade para nos comunicar o Evangelho genuíno e ser usada pelo Espírito Santo, autor desse livro. Isso para nos comunicar, nos tornar conhecedores e nos aplicar aquilo que o Senhor Jesus fez, terminando, aniquilando a nossa morte em sua cruz e nos trazendo a vida por sua ressurreição. Quando nós lemos aqui na segunda carta a Timóteo, no versículo 16, diz assim, diz o texto: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada, diz o texto, por Deus. Deixa eu beber um pouquinho de líquido aqui. A palavra do Senhor, ela fala sobre ela mesma. Então, a maior apologeta, defensora da Bíblia é ela mesma. O maior defensor desse livro é ele. Então, à medida que você o conhecer bem, você vai ver que ele tem. E vai ligar as partes, se você for minimamente dedicado, e vai concordando ou discordando, você vai dizer: olha, esse livro se apresenta como revelação de Deus. Se você acredita nisso ou não, é outro departamento, mas você é com Deus, para abrir ou não seu coração. Mas se você sabe, você entende a partir da própria leitura, das evidências internas da própria Escritura, que ela se identifica como palavra de Deus, então estamos meio caminho, ao menos você é capaz de entender que a palavra de Deus se identifica assim, como palavra de Deus. E é isso que ela está dizendo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O problema aqui, sabe qual é? É o nosso idioma. No nosso idioma português, nós falamos, a última flor do laço inculta e bela, como diria o Olavo Bilac. Esse idioma é maravilhoso. E para a poesia parece que ele foi feito realmente talhado para a poesia, usando rimas a partir de vogais. Como nós outro dia falamos do paralelismo hebraico em comparação à nossa rima aqui em nosso idioma.
E os poetas, nossos poetas, são pessoas inspiradas. João Cabral de Melo Neto detestava isso, detestava a inspiração, tal, não sei o quê. Ele era o poeta da pedra, né? Aquela poesia, né, seca como o agreste e o sertão aqui do nosso Nordeste, né? Porém, nós temos ele, como poeta, era inspirado, mas não só o João Cabral, Fernando Pessoa, lá de Portugal, nosso querido Fernando Pessoa, ele era inspiração pura, né? Manuel Bandeira, Drummond, Carlos Drummond de Andrade, e isso para falar dos mais próximos de nós aqui, Ascenso Ferreira, inspirados. Mas não é nesse sentido que a Bíblia está se dizendo inspirada. Toda a escritura é uma poesia de Deus. Toda a escritura é um sentido que ela é uma poesia de Deus, como nós é um sentido, né, poema do grego, nós somos feitura dele. Ele nos faz, ele nos fez e nós somos feitos por Deus. Poemas do Senhor, isso é muito bonito, mas não é nesse sentido. O sentido você tem que ir para o original, theopneustos, quer dizer, theopneustos, sopro, soprada por Deus. Então não seria, a tradução correta não seria expirada por Deus, soprada por Deus seria, mas ia ficar um tanto quanto deselegante. Então, bem melhor colocar inspirada, porque você vai pensar nos poetas, vai pensar, né, naquela pessoa que dirige, que é a inspiração, não pessoa, mas vamos dizer, esse poder que dirige os poetas para que eles possam escrever as suas poesias, e isso aconteceu com os autores humanos da Escritura, e Deus os dirigiu não por uma direção mecânica, mas superintendendo tudo, o Espírito Santo tudo fez para que a Bíblia fosse como ela é, e nós a recebemos inspirada, perfeita, inerrante, portanto infalível, palavra de Deus. Mas o sentido não é só esse. Tudo isso está certo, nada disso está errado. O sentido é bem maior. Quando você vai para até o pneustos, você tem sopro, não é assim? Inspirar ou aspirar, né? Você trazer para si alguma coisa. Então, no nosso idioma português, os poetas trazem para si o conhecimento do idioma, a capacidade da métrica, da rima, organizam seu poema e ali há uma revelação, não é? Da sua lírica, do seu amor, de tudo quanto tem a ver, da sua canção, da sua forma de cantar, do seu canto, tudo quanto tem a ver com aquela sensação maravilhosa, é uma inspiração. Estou inspirado e vou lhes falar hoje de forma inspirada. Não eu não, né? A pessoa que se apresenta assim. Ou que alguém observa aquela palestra, aquela aula, ou mesmo uma pregação e diz, hoje ele está inspirado. Você entendeu? Então, você entendeu porque você é um falante do idioma português e porque inspiração, tem muito mais coisa sobre inspiração, mas o básico sobre inspiração é isso que eu tentei passar para você aqui, espero que tenha conseguido. O fato é que, se você concorda comigo, que há, de fato, a inspiração nos poetas, mesmo nos prosadores, nos cantores, naqueles que fazem arte, nos artistas em geral, nos escritores em particular, você alcançou o que o autor da tradução aqui quer nos trazer do autor do texto bíblico. No caso foi o apóstolo Paulo escrevendo aqui a Timóteo. Mas o que Paulo queria dizer, o grande apóstolo Paulo,
Ele quer dizer e vai dizer isso para sempre, porque a palavra do Senhor é eterna, ela diz isso, a evidência interna dela mesma, é que Deus expirou, soprou a sua palavra. Deus revelou-se. É um significado cognato de revelação. Revelação é simplesmente desvendar, mostrar. Então Deus mostra muito sobre ele, não tudo, mas o que nós precisamos saber sobre Deus, Deus mostra sobre ele mesmo a partir da revelação da sua palavra. Aí você diz, mas tanta coisa que o senhor poderia ter dito numa frase, Deus se revelou na Bíblia. Mas não é esse o sentido. A Bíblia é a única revelação de Deus que nos faz conscientes, conhecedores das boas novas do Evangelho, da pessoa do Cristo, que é a pessoa dessa revelação, que é, como nós ensinamos na semana passada, a partir do John Piper, Deus é o Evangelho. Então, Deus revela a si mesmo, Deus revela o Evangelho, as boas novas da salvação, que a nossa morte morre na morte de Cristo e a nossa vida nasce em sua ressurreição e, portanto, eternamente a morte do pecado está morta em nossas vidas e eternamente nós temos vida eterna para sempre em Cristo Jesus. Isso é tremendo, já valeria toda a importância da Bíblia, mas acompanhe comigo o restante da leitura. A partir do versículo 16 de 2 Timóteo, o capítulo 3, antes do versículo 14, assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais, diz o texto, tem convicção. Diz mais, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo, diz o texto, sábio. Para quê? O próprio texto diz, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sem a Bíblia você não conheceria as sagradas letras, não conheceria a boa nova, a mensagem da boa nova do Evangelho, não conheceria Jesus e, portanto, não seria salvo. Então, nós sabemos da revelação por conhecermos. Então, à medida que conhecemos a revelação, somos aptos, somos sábios, aptos na outra versão, sábios, para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. A partir daí é que diz, toda a Escritura é soprada, é expirada, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Se não bastasse ela nos tornar aptos, sábios, conhecedores para a salvação em Jesus Cristo, ela ainda é útil, vejam bem, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, e ainda diz mais, o arremate no 17, para que o homem de Deus seja apto, e diz mais, plenamente preparado, para que, ela mesma responde, para toda boa obra. Não é incrível esse livro? Só uma coisa assim, só de Deus. Durante séculos, a palavra do Senhor foi gestada nas lutas dos homens. A revelação foi progressiva. Primeiro, o Antigo Testamento, se for conversar com qualquer judeu e comparar cânone judaico com o nosso cristão, você vai ver que bate exatamente. Os apócrifos são considerados alguns históricos, mas não são do cânone. Se você for pegar o cânone, o Tanakh, e comparar com o nosso Antigo Testamento, você vai ver que é essencialmente o mesmo livro. Diferença de colocação, de juntar ali os Salmos com Esther, os Megillah, os Megillot,
os rolos das Megilá, os pequenos, todos juntos, e você vai ter a diferença para contar. Na nossa edição 39, na deles pode variar, mas se você for prestar atenção direitinho no conteúdo, é o mesmo. O mesmo para o Novo Testamento. Se você o tiver entre os católicos, são os 27 livros que nós temos. Se você vê conosco, são os 27 livros. Aí tem várias pessoas aí dizendo que não, foi Constantino. É o mesmo cidadão que vive numa situação muito difícil. Admirei profundamente. Na época comprava todos os livros que ele escrevia, lia. Fui grandemente abençoado pelo ministério dele. Sou pastor há tempo suficiente para ter sido jovem pastor quando esse homem estava de pé, falando como um crente, pregando a palavra de Deus, abençoando a minha vida e as vidas de muitas pessoas, muitos servos e servas do Senhor, com a palavra de Deus. Nunca vou esquecer um sermão maravilhoso que ele pregou, ainda existe por aí em algum lugar. Eu tenho a fita cassete ainda guardada em casa, sobre Isaías 53. Que palavra poderosa! Foi um grande pastor presbiteriano. E hoje se apequena, se encolhe, se diminui como o Átomo, aquele personagemzinho da DC Comics. Ele se apequena, se diminui, até quase desaparecer com essa história de que a Bíblia foi Constantino, 313, a partir daí, e tal, não sei o quê, essa Bíblia que vocês têm, e tal, porque vai condenar meu filho, que vai condenar minha mãe, que vai condenar meu pai. Não importa quem ela vai condenar, se ela vai me condenar, ou condenar esse ex-pastor, ou condenar quem quer que seja. A Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Se você tem um problema psicológico e talvez psiquiátrico com a palavra de Deus, é um problema seu. Se você tiver alguma reserva, algum resguardo com a palavra de Deus, porque ela te choca, o que ela te coloca na parede, ela te domina e deixa você sem fôlego para você protestar contra Deus, porque você está insatisfeito com o que ela diz. Você deveria ser sincero. Eu não creio nesse Deus que se revela na Bíblia, porque ele me contraria, ele vai colocar meus parentes no inferno, a mim mesmo também, ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Você pode ser mais sincero. Não precisaria apelar para instrumentos que são falsos. É falso dizer que Constantino colocou o cânon. É falso dizer que apócrifos estavam no Antigo Testamento, que os judeus... Não, é falso. É falso. O conhecimento hoje não só está à minha disposição. O conhecimento hoje está à disposição de todas as pessoas. Está tudo praticamente o que a nível de introdução na internet. Bibliotecas e mais bibliotecas as pessoas as têm e as podem usar como elas quiserem e saber a verdade, às vezes verdade, porque uma pessoa ela tem tanto problema com Deus e portanto com a Bíblia que ninguém pode saber mais do que ela sabe. Ninguém pode pensar diferente do que ela pensa. Ninguém pode aceitar, por exemplo, e se eu quiser, dentro das minhas humildes capacidades, se eu quiser aceitar a palavra de Deus como palavra de Deus, única regra de fé e de prática para a minha vida. Vou fazer você erguer sua voz em protesto. Eu que não sou ninguém, mas vamos ver os grandes e importantes homens mensageiros da palavra de Deus que existem em nós, estão aí vivos, graças a Deus, lutando, militando em nosso país para pregar às pessoas a palavra do Senhor. Será que eles não podem se identificar e amar a Bíblia? Um grande homem chamado Abraham Kuyper, ele era pastor, mas não era crente. E foi pastorear uma pequena igreja lá no interior dos Países Baixos, em uma granjeira,
Pietbaltus, lhe deu uma cópia das Institutas, achou que seu pastor não era esses crentes todos, e ele começou a estudar Calvino, viu aquela parte que Calvino fala, né? Que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito, não só sobre nossa salvação, mas sobre a veracidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus é verdadeira, e, portanto, a pessoa crê que a Bíblia é a revelação do Deus triuno, essa pessoa só pode chegar a essa conclusão por uma obra do Espírito Santo. Agora imagine você, qual espírito ministra no coração de alguém que nega a inspiração, a infalibilidade e a autoridade da Bíblia? Fica para você concluir, não é ofensa a ninguém, não estou aqui agravando ninguém, não desejo mal, né, para ninguém, principalmente para essa pessoa que amo. Encontrei umas 5 vezes durante minha vida lá na juventude, durante 3 vezes conversei, troquei algumas palavras. Se de alguma forma, porque o mundo é bem pequeno, né? A internet é grande, mas é menor que o mundo. Então, numa dessas, isso pode chegar aos seus ouvidos. Amo você, por causa da palavra de Deus que manda amar a todos. E amo você porque, nas poucas palavras que trocamos, eu um desconhecido e você muito conhecido, eu disse a você da importância do seu ministério para a minha vida, da minha dedicação em conhecer o que você escrevia e pregava. Então, existe um amor verdadeiro nesse velho já, agora velho coração, por você, que está dizendo essas coisas todas. Eu não entendo como você ficou assim. Eu de fato, jamais vou esquecer um sermão que você pregou na igreja presbiteriana da Conde da Boa Vista, ali no centro do Recife, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Foi um dos momentos mais incríveis da minha adolescência de fé. Eu era um adolescente, eu tinha o que, 17 anos. Agora eu estou com 55, vou fazer 56 em dezembro. Ouvi você pregar sobre a emoção veio ao meu coração. Você não faz ideia de quantas pessoas amam você nesse país inteiro, talvez no mundo inteiro. Oram por você, se preocupam com você e querem seu bem. Agora, como você ficou assim? Eu não tenho resposta. Chega, abala meus nervos, abala meu coração. Como você ficou assim? Igual, você tem vários problemas. Desculpa a sinceridade, eu escrevi para você, mas eu acho que nunca chegou essa correspondência. No último congresso que eu fui, que o senhor pregou, tinha lá um gasofilaço para botar correspondência. Eu botei uma correspondência que eu estava muito preocupado. Foi o último grande evento que eu participei, que o senhor era preletor, e no Centro de Convenções em Recife. E eu escrevi ali naquela, emocionado, que achava não era, continuo sem ser ninguém, mas naquele tempo eu era menos ainda. E eu escrevi que o senhor estava tomado por orgulho, tomado por soberba. O senhor não tinha caído ainda, que o seu problema não foi outro, foi queda mesmo. E a igreja usou seu poder de disciplina e o senhor não gostou. Então, a outra coisa, isso antes do que aconteceu, se alguém guardou isso, deve ter jogado fora, né? Mas estava ali escrito que a soberba tinha tomado seu coração, que o orgulho estava acabando com a sua vida, que isso poderia dar mal, terminou dando, e que por fim o senhor ficar assim como o senhor está. Estranho. Eu não tenho mais o que dizer sobre isso. Eu estou dizendo isso porque fiquei e estou preocupado. Quem estiver ouvindo isso já deve ter mais ou menos ligado de quem eu estou falando. São o quê? 100 pessoas que assistem o Saber a Fé aqui.
uma centena de pessoas, 80 vezes 90, 100, 120, o máximo que nós conseguimos aqui foi 280 e poucas pessoas no auge da pandemia. A pandemia, né, fez de lá para cá vem diminuindo e estabilizou em 100, 120, às vezes um pouquinho menos. Mas essas pessoas, algumas delas são daquele tempo, então vocês, meus queridos irmãos, devem entender de quem eu estou falando, mas eu estou falando para você também. Porque se você, assim como eu, que ama a Bíblia, que tornou-se conhecedor, sábio, apto para a salvação em Cristo Jesus, pela revelação do Pai, Filho e Espírito Santo, Deus maravilhoso, o Deus triuno, que planejou, executou e aplica a nossa tão grande salvação. Você é tomado por devoção quando lê a palavra, você é tomado por temor quando lê a palavra, porque pela palavra você é exortado, você é tomado de consolação pela palavra, porque pela palavra você é consolado. Na sua cópia mais antiga, da Bíblia, tem manchas nas páginas, como na minha cópia mais antiga tem. A minha Bíblia predileta de lágrimas. Quando você vê a Bíblia pessoal dessa pessoa que estou citando aqui, você vê que é uma Bíblia usada, marcada e pregada. Quantas mensagens maravilhosas aquele homem já pregou a partir daquela cópia preciosa, que lhe é cara, acredito eu, da palavra de Deus, mas mesmo assim a pessoa consegue se colocar, se postar contra a Escritura, minimizar a autoridade da Escritura, isso para salvar um parente, para salvar um aderente, para proteger a si mesmo, o seu próprio pecado ou o pecado de outra pessoa. A Bíblia é muito clara. Aquele que não confessa e não deixa as suas iniquidades não prosperará. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor, que eu creio ser autoritativa, que eu creio ser tudo isso que nós acabamos de ler, todas as suas utilidades. Então, quando você abre a palavra inspirada do Senhor, no livro dos Provérbios, no capítulo 28, diz assim, no 13º versículo, diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcançará misericórdia. Repetindo, diz o texto: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Repetindo, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Sobre esse irmão, que apesar de tudo ainda considero um irmão e lhe tenho amor, eu oro para que Deus o restaure. Eu oro para que o Senhor lhe faça voltar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, dos púlpitos, dos lugares de anunciar as boas novas, as insondáveis riquezas de Cristo, com fé na Bíblia, com fé na Escritura, restauração. Agora, uma coisa que nunca vai acontecer: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Isso jamais vai acontecer se continuar a encobrir as suas transgressões. É preciso chegar e confessar. Você que não é pregador, ex-pregador, nem quer ser pregador, mas é um crente em Cristo Jesus, e está vivendo a sua vida a encobrir transgressões, a encobrir pecados, a esconder coisa ruim em sua vida, coloque-as para fora, no juízo da palavra de Deus, perante o juiz que é o próprio Deus. E sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha:
mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Os que, né, diz o texto, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Deus é misericordioso, compassivo, manso, humilde. Diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Como eu sei dessas coisas? Eu li na Bíblia. Não só li, mas ao longo dos anos absorvi. Eu não sou fundamentalista. Embora você, uma hora dessa, possa estar me acusando de ser fundamentalista. Deixei esse tipo de pensamento, pois também eu acredito ser o outro lado da moeda, não é uma moeda só. O liberal e o fundamentalista estão impressos na mesma moeda. Se você olha para um lado, é cara e coroa. Quem é cara e quem é coroa fica a critério de quem quiser ser cara ou coroa dessa moeda, que é um distorcer da palavra de Deus. A palavra de Deus não é nem fundamentalista, que só tem um jeito hermenêutico de ver as coisas, e também não é liberal, que todas as formas liberais de ver as coisas estão erradas. Método histórico crítico, para quem sabe o que é, você pode usar até talvez numa versão, você pode usar numa edição de textos, de manuscritos, talvez, mas você não use isso na sua vida com a Bíblia. Em minha humilde opinião, não use isso, método histórico crítico, na sua leitura pessoal, para púlpito, para a vida, para sua família. Não use o método histórico crítico, use o método histórico gramatical. Conheça bem, o melhor que você puder, a gramática do idioma português, conheça a gramática do grego, conheça a gramática do hebraico o melhor que você puder, e então faça uma leitura para pregar no seu púlpito, para pregar para as pessoas. Se você tem a mínima condição em português, se aprimore no português, compre várias versões, as compare e, né, tire as lições maravilhosas da palavra perfeita de Deus para a sua vida. Aí você diz assim: pastor, a Bíblia é maravilhosa. Eu sei disso. Aí é que está, você sabe disso. Você pode estar afastado dela, não por conta, seja lá quais forem os problemas. Não estou julgando ninguém, não estou julgando a pessoa que eu citei aqui, sem dizer o nome. Não estou julgando a ninguém, não estou dizendo que são transgressões, se bem que o que essa pessoa está fazendo são transgressões óbvias e ululantes, como diria o Nelson Rodrigues. Mas o fato é que, se você ama a palavra de Deus, você sabe que ela é amável. Você a pode amar com toda a sua força, com todo o seu coração, porque ela vem de Deus para a sua vida. É Deus falando ao seu coração, é Deus falando a você, é Deus te consolando de todos os teus problemas, mesmo em meio a eles, sem os tirar de você. É Deus presente com você no mundo, sem tirar você do mundo, mas guardando você do mal que possa exterminar você. É Deus conservando, é Deus preservando, é Deus te ensinando, é Deus te fazendo esperançar. Você ter certeza de que Deus jamais te abandonará. Um Deus que não abandona os seus, um Deus que não é omisso para com os seus, um Deus que é presente, né, com os seus, um Deus que ama e nos ama com esse poder tremendo, e tudo isso eu sei, e você deve saber também. Muitos que estão escutando provavelmente conhecem a Bíblia muito melhor do que eu, então, muito melhor do que eu, são capazes de saber o quão esse livro é maravilhoso. E sem ele, em boas versões, nós não teríamos nada para saber de Deus. O Espírito Santo, ele pode
Ele criou todo o universo do nada, mas a nossa nova vida é criada com esse poder, mas a aplicação dessa nova vida só acontece a partir da palavra. Nós nascemos, quer ver isso? Pronto. Um último pensamento hoje. Vamos pegar a versão atualizada. Vamos abrir aqui em João, o Evangelho. Até tive a oportunidade para ler para um irmão que esteve aqui hoje em casa. Nós estávamos conversando e eu li essa passagem lembrando a mim e a esse irmão que é o Espírito Santo quem converte as pessoas a Cristo. João, no 3º capítulo, quando o contexto todo mundo conhece, né? Nicodemos vai conversar com o nosso Senhor Jesus e o Senhor Jesus diz a Nicodemos: o vento sopra onde quer, versículo 8, do 3º capítulo do Evangelho de João. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é, né? Todo que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele sopra onde quer, ele sopra no coração. O que é que ele sopra? Ele sopra a sua palavra. A lavagem de água pela palavra. Regenerados pela palavra de Deus. O Espírito Santo, ele sopra onde quer a palavra que faz renascer, a sua ordem dada. E nós temos o fundamento dessa ordem. Eu lembro de um cantor cristão, né? Sem ser o Inário da Igreja Batista, mas um cantor que hoje em dia é cantor gospel, né? Mas naquele tempo não era cantor gospel, era cantor evangélico, era um irmão que cantava, em que gravou alguns discos, né? Por exemplo, Pai Nosso, o Volô. Quem é da minha época lembra do Volô, né? E numa das músicas, salvo engano, tanto tempo que eu não escuto e tanto tempo que eu não cito, mas ele dizia sobre a Bíblia: deixa de pastel de vento, já que existe um documento que é do próprio autor. A Bíblia é de autoria do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos converte, mas que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que testemunha ao nosso espírito, pela palavra de Deus, que nós somos crentes. É o Espírito Santo que aplica a morte da nossa morte na morte de Cristo e a vida da nossa vida na ressurreição do Senhor Jesus. É o Espírito Santo que traz vida na morte. É o Espírito Santo que nos ensina a amar a palavra de Deus. Volta para o Espírito Santo. Volta para a palavra de Deus. Volte aos caminhos antigos. Ande por eles e vocês vão achar descanso para os seus corações. Vinde a Jesus, todo que está cansado e sobrecarregado, e Ele vai aliviar e vai te fazer descansar. A Bíblia é vista como muita coisa. Muita coisa. Há muitas metáforas que podem ser usadas para se descrever o que é a palavra de Deus. Uma delas, que eu julgo muito bonita, é que ela também é travesseiro para nos ajudar a atravessar a noite de incredulidade, de destemor, de tristeza, essa noite escura da alma, essa noite escura, como diria João da Cruz, essa noite escura da alma, essa noite escura do coração, essa noite escura da vida. A Bíblia é um lugar para
repousar, descansar e a conhecer bem é remédio para a vida de todo crente. Aquele que confessa, deixa, abandona sua transgressão, meu Deus, prosperará em todos os seus caminhos. O Salmo 1, que não é o único dos salmos que não é uma oração, é uma prescrição. Vocês já deram uma olhadinha no Salmo 1? Eu não vou ler todo, muito menos vou pregar o Salmo 1 todo, já estamos encerrando por hoje o nosso semanário de oração. Mas só para você entender essa prescrição do Salmo 1, essa exortação que o Senhor nos dá a como lidarmos com o perverso, ou o homem que fala coisas sandices, coisas loucas. Diz a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Feliz é o homem que não anda, não ouve e, portanto, não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, não fica com os pecadores andando com eles no mesmo caminho. Diz mais o texto: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Se não anda, muito menos vai parar para ficar com eles numa hora, numa happy hour, numa hora, entre aspas, feliz, que é uma hora infeliz, sentar com pecadores. Continua a palavra do Senhor: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra de Deus. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Diz mais o texto: cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Segunda parte fala de como os ímpios são, mas nós não vamos ler hoje. Vamos só falar da exortação como são os crentes. Eles são, de fato, espiritualmente prósperos, com muitas folhas, muitos frutos, não só folhas, frutos, bem plantados, bem hidratados, bem vividos nesse Evangelho santo da graça eterna e soberana de Deus, cuja morte morreu na morte de Cristo e cuja vida nasceu na ressurreição do Senhor e é perpétua e é para sempre. E tudo isso sabemos pela palavra de Deus. Do coração de Deus para o teu coração, a palavra de Deus, com os pensamentos e os caminhos do Senhor para o meu coração e o teu coração. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. E até semana que vem, se Deus permitir, no canal Saber a Fé, em nosso Facebook. E se você for misericordioso e carinhoso, se inscreva no canal, deixe um like ou um dislike, deixe um comentário que nos ajude, deixe um comentário que nos elogie, fique à vontade. Um comentário, se você não gostou de alguma coisa, não é? Fica à vontade. Se for sem respeito, a gente tira. Mas se for com respeito, fica ali. Tudo bem, tudo em paz, não tem nenhum problema. E ative o sininho para receber as recomendações. E o princípio, o principal, se inscreva em nosso canal e deixe um like se você quiser nos ajudar, nos abençoe, e que a nossa intenção é que você esteja abençoado. No amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus, o Senhor, com sua palavra. Amém e amém.